Que a graça e a paz seja com todos. Vamos para a segunda aula de introdução ao Novo Testamento. Nós vimos que o mundo estava sendo preparado durante 400 anos para que chegasse o Messias. E esta preparação começou com a chegada de Alexandre Grande ao mundo, com a conquista de todo o mundo antigo e com a helenização. A fala grega tomou conta, junto com a cultura grega, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, surgiu a Bíblia que é conhecida como Septuaginta. Vocês aprenderam lá na aula do Antigo Testamento que a Septuaginta ela foi muito importante para que outras pessoas tivessem acesso às revelações de Deus. Porque o hebraico ele era muito difícil de ser falado, muito difícil de ser compreendido. Somente os judeus tinham compreensão do hebraico e somente os eruditos judeus conseguiam fazer a leitura e a interpretação da Bíblia hebraica. Quando aconteceu uma tradução da Bíblia hebraica para o grego, por causa da helenização do mundo, agora a mensagem de Deus se tornou mais acessível a todas as pessoas no mundo inteiro. Afinal de contas, a helenização foi justamente a mundialização da fala grega. O mundo inteiro falava grego. Embora que não era um grego clássico, aquele grego difícil dos escritos filosóficos. Era um grego popular, chamado como koiné. É assim que a gente lê. Alguns pronunciam kiné, outros pronunciam koiné, como se o O não estivesse por ali. Vamos usar como a gente lê, o grego koiné. Esse grego koiné era simples, no ponto de vista de que ele era um grego popular, ele era falado por todas as pessoas. E o bom da helenização é que começou a acontecer uma alfabetização das pessoas também. Porque até a época da helenização, a grande massa, a grande maioria das pessoas era analfabeto. Somente umas poucas pessoas tinham a oportunidade de irem para as escolas rabínicas e nas escolas rabínicas aprenderem a ler e a escrever. Mas a grande maioria do povo judeu era de pessoas analfabetas ou até semi-analfabetas. Elas não chegavam a ser analfabetas por inteiro porque se usava bastante simbologia. E o símbolo ele é uma forma de escrita também. Por isso não é um analfabetismo absoluto. É uma espécie de semi-analfabetismo. Agora, com a helenização do mundo, os gregos eles valorizavam muito, mas muito mesmo, a educação das crianças, de todas as crianças, permitindo inclusive que as próprias mulheres aprendessem a ler e escrever, as próprias meninas, com algumas deficiências, na verdade, com algumas restrições, mas eles tinham um ideal de democratização. E a democracia, que ela tem a sua origem na Grécia, fazia parte da helenização. Ou seja, o acesso ao conhecimento, à sabedoria, o acesso às letras não podia ficar restrito às castas sacerdotais. Muito pelo contrário, para que houvesse esta helenização, esta globalização da antiguidade, era necessário que o maior número possível de pessoas soubesse ler e escrever, o maior número possível. E os gregos eles tinham uma grande vantagem, porque o seu alfabeto ele continha as vogais, coisa que não existiam nos outros idiomas. Ou seja, as vogais foram criação dos gregos também, junto com as consoantes. Fica bem marcado e bem pontuado no seu estudo. Nós estamos aqui no período interbíblico, entre Malaquias e Mateus. O mundo está sendo preparado para que chegue o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado em todas as nações, em todas as línguas e em todos os cantos. Para fazer isso nos moldes hebraicos é impossível, porque o hebraico ele é elitista. Ou seja, somente as castas sacerdotais conseguem entender aquela linguagem. É muito difícil. Até para nós que somos estudantes hoje de teologia,
Os cursos menos procurados são os cursos de hebraico, dada a sua dificuldade em entender, inclusive, a sua gramática, a sua semântica, a sua pronúncia. A pronúncia do hebraico é difícil para nós e é difícil até para o pessoal do Oriente. Por isso, não era viável que o Evangelho fosse espalhado pelo mundo todo em língua hebraica. E o grego, ele entrou nesta lacuna de tempo aí, desses 400 anos, que é o período interbíblico, que nós também chamamos de silêncio profético. O grego entrou democratizando a leitura da Bíblia, porque foi necessário que o Antigo Testamento fosse traduzido do hebraico incompreensível para o grego acessível. E outra coisa, os gregos eles trouxeram também os códices, que é colocar os escritos em formato de livro, embora que eram livros pesados, não no mesmo formato dos livros da sinagoga, que eram em formato de rolo, mas em formato de códices, que é quase no mesmo formato dos nossos livros. A diferença é que o material que eles usavam era muito mais pesado. Mas voltando aqui, eles usavam o pergaminho também. Mas voltando aqui, o mundo está falando grego. Alexandre o Grande conseguiu conquistar todo o Oriente Antigo, inclusive as terras de Israel, os termos de Israel. O mundo está falando grego, a Bíblia está sendo traduzida para o grego, a cultura grega está tomando conta, a democracia do ensino, da aprendizagem, da leitura, vai favorecer muito a pregação do Evangelho, muito mesmo, e quando Jesus e os apóstolos começam a fazer a pregação do Evangelho, o mundo já está preparado. Importantíssimo você compreender isso. O que eu recomendo? Recomendo que vocês adquiram literatura ou vão à internet para descobrir o que foi a helenização do mundo antigo e como não seria possível que o Evangelho fosse pregado com tanta rapidez no primeiro século se não tivesse acontecido a helenização. Um fenômeno muito importante está acontecendo no nosso tempo, porque nós cremos que a volta de Jesus é iminente, está para acontecer. E a pregação do Evangelho também está acontecendo de uma maneira muito rápida hoje, por causa da globalização. Até o final da Idade Média, e até a idade chamada Idade Moderna também, o mundo não era globalizado, nós não tínhamos a mesma velocidade nos transportes, nem na comunicação, nós não tínhamos facilidade de comunicação com as pessoas, não tínhamos a internet, e isso dificultava muito a pregação do Evangelho, e por isso que nós ficamos lá durante 1900 anos e não conseguimos fazer a evangelização do mundo inteiro. Embora que os romanos tentaram, através do latim, fazer a mesma coisa que os gregos fizeram. Mas a gente viu que não teve sucesso. O fato é que agora nós estamos experimentando um tempo parecido com aquela preparação antes de Jesus vir, que era a mundialização da mesma linguagem. Não é que todo mundo hoje fala o inglês, ou que o inglês é a língua oficial do mundo. Não é isso. Nem o inglês, nem o espanhol e nem o português. É o fato de nós termos a linguagem digital. E na linguagem digital nós temos a tradução simultânea do que se está falando. Além de a Bíblia estar escrita em tudo quanto é idioma. E nós estarmos aprendendo a falar tudo quanto é idioma. E a gente pode ter isso como um sinal de tempo. Por quê? A helenização dos dias de Jesus foi um sinal do tempo. Falavam todos a mesma língua. E é o que está acontecendo em nosso tempo. Ou seja, se aquela primeira vez foi uma preparação para a primeira vinda de Jesus, provavelmente, no tempo que nós estamos vivendo, há uma preparação iminente para o retorno de Jesus, porque ele nos disse que este evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes e então virá o fim. Uma matéria chamada escatologia vai nos esclarecer melhor o que é que Jesus quer dizer. Por enquanto fica com essa aula aqui. Eu estarei voltando para falar para vocês sobre a chegada dos romanos ao mundo, que foi também outra providência que Deus tomou no período chamado período interbíblico ou do silêncio profético. Deus te abençoe em nome de Jesus.